sabe? E família, né? E família. A gente não pode deixar que essas informações elas corram frouxas diante de uma atitude desajuizada que a gente acabou de ter aqui de uma medida do prefeito municipal de Caucaia. É o seguinte, eu não sei nem por onde começar, mas eu acredito que o pessoal aí da educação já devem ter tomado parte disso. Inclusive, eu estou sabendo de uma reunião agora da educação às 3 horas. E essa pauta eu já vou pedindo, antes de falar aqui o assunto, que revertam essa situação nas escolas municipais. Tá? Recebi aqui um comunicado que o prefeito, através da Secretaria de Educação, o prefeito Vitor Valim, ele suspendeu, tá? Através de uma portaria municipal, ele suspendeu aqui as aulas das 184 escolas municipais, ou seja, mais de 53 mil alunos aqui de Caucaia. Ele suspendeu as aulas para poder ser agora modo virtual, né? Esse finalzinho de ano, alegando que teria sido uma recomendação da Secretaria de Saúde por conta desse período que a gente está vivendo em decorrência dessas gripes e também esses cuidados contra o Covid. Todos nós passamos por aquela situação da pandemia e hoje o que a gente está vivendo, já há alguns dias aí na mídia, né, e as orientações, as recomendações no geral, ela está bem diferente daquele tempo que a gente viveu, graças a Deus. Uma situação aqui controlada, graças a Deus. Hoje, eu digo hoje, e esses dados aqui comprovam exatamente isso. Aqui ele diz que a Secretaria de Educação está suspendendo as aulas presenciais nas escolas da rede municipal de educação. Portaria 611. E aí, a partir, né, dessa suspensão, eu fui procurar aqui estudar aqui cada documento desse para poder ter a responsabilidade de conversar com vocês, coisa que o prefeito não tem e nem fez, principalmente agora nesse final de gestão dele. Eu li aqui essa recomendação do município, da Secretaria de Saúde, aqui uma recomendação assinada, aqui inclusive pelo doutor Zósimo, também pela Silvana, coordenadora de Vigilância em Saúde. Se trata de uma nota de orientação daqueles cuidados básicos que a gente deve ter num sintoma gripal, que vai desde a questão da higienização das mãos, aquelas pessoas que estão com sintomas gripais, elas usem, né, façam uso da máscara, evitem os ambientes coletivos, né, procurem ambientes mais arejados, recomendações gerais que a gente sabe aí de uma vida toda. Então, essa nota explicativa da Secretaria de Saúde de Caucaia, ela vem baseada exatamente também em uma nota técnica da Secretaria de Saúde da doutora Tânia, da Secretaria de Saúde do Estado, e que vem com essas mesmas recomendações, nada alarmante para que houvesse a suspensão de aula e nem muito menos nenhuma suspensão aqui no estado do Ceará, e eu desconheço em qualquer outra parte aqui do nosso Brasil, em qualquer outra região. O que acontece? Isso daqui eu li e reli muitas vezes. E esse fechamento aqui das escolas, ela vem como uma atitude completamente irresponsável, desajuizada, causando um tumulto geral aqui na cidade, e eu fiquei perplexa quando eu vi essa situação, gerando aqui um clima, né, de insegurança, de medo, aquela insegurança que a gente viveu naqueles tempos passados de forma involuntária, e agora eu digo que de forma voluntária, né, porque foi determinado por alguém
E os números aqui do Covid, esses números gripais, a gente sabe que cresceu um pouquinho, mas nada comprova em dados, nada suficiente para poder vir o fechamento de uma escola. Até porque um prefeito, para fechar a escola municipal com a alegação dizendo que é uma recomendação da Secretaria de Saúde de Caucaia, a Secretaria de Saúde de Caucaia deveria ter algum documento embasado com elementos necessários para também enviar isso para o estado do Ceará e, de uma certa forma, controlar essa situação. Seria isso rapidamente divulgado aí em toda a mídia cearense, em todo o Brasil. E isso não houve. Não houve porque não há números alarmantes. Eu, por excesso de zelo, tá, para poder vir aqui conversar com vocês, além de pesquisar todos esses dados, esses números, essa decisão aqui, sabendo que essa decisão do prefeito do fechamento das escolas, que foi uma atitude responsável, ela deverá ser punida e revertida de imediato. Mas também, diante dessa medida aqui inconsequente, eu faço uma pergunta a vocês. Que medida é essa que diz que vem com uma recomendação por conta dos números de Covid, de gripe, de fechamento das escolas municipais, se não fecha as escolas estaduais? Se não há uma orientação e uma nota da própria Secretaria do Estado, do governador, alertando quanto a isso? Isso, gente, não tem, porque não existe. Para vocês verem aqui o nível de loucura que o prefeito chegou, tá? O nível de inconsequência absurda que ele está causando aqui na cidade. Para fechar uma escola municipal, teria que fechar também os outros equipamentos, porque nós vivemos a experiência disso no período da pandemia. Então, por excesso de zelo, eu liguei para a doutora Tânia, nossa secretária de saúde do estado, e perguntei: doutora Tânia, os números, eles são alarmantes a ponto de se fechar a escola? O que está acontecendo que eu não consegui ver nesse boletim epidemiológico que é registrado, é divulgado, é público, tá? Para todo o estado do Ceará, para eu como deputada, mas também para você como cidadão. E eu não vi, eu não estou entendendo. Há alguma coisa que esteja acontecendo e essa medida já seja movimentando o Estado? E ela me respondeu o seguinte: Emília, eu tomei ciência agora mesmo, né, dessa conduta, não está relativa e nem correspondendo a nenhuma conduta do Estado do Ceará. Não há elementos para fechar nenhum equipamento. As notas que foram emitidas pela Secretaria do Estado e pela Secretaria do Município, elas seguem um protocolo normal de orientações em qualquer tipo de doença, principalmente essa doença viral, e que agora mesmo estaria numa reunião com técnicos para poder desvendar esse mistério. Agora, eu diante de tudo isso que a gente está sabendo que está passando aqui dentro da Secretaria, né, de Educação, eu faço uma pergunta aqui a todos vocês que estão aqui, 400 pessoas, até mais do que isso, porque a gente está também divulgando aí nas redes sociais, no WhatsApp. Eu queria também fazer uma pergunta aqui ao vivo, né, ao prefeito de Caucaia, prefeito Vitor Valim. E quero a confirmação de vocês aqui, que são pais, que são mães, que são funcionários, estudantes, exatamente dessas escolas públicas. Se a gente não tem dados, né, não tem alerta na Secretaria de Saúde do Estado, não tem dados para comprovar que deverá ter fechamento de escolas municipais, nem muito menos escolas estaduais, nem muito menos outros equipamentos, a cidade como um todo. Então, o que foi? O que foi que aconteceu para o prefeito fazer isso com todos nós? Com mais de 53 mil alunos, que repercute aí um número absurdo de famílias que hoje depende exatamente da educação do seu filho para sobreviver no meio de tantas dificuldades, porque a gente sabe que a educação é porta para o mundo e o aprendizado, ele faz parte dessa nossa rotina diária na escola, do convívio social com os professores, mas também de tudo isso que a gente se capacita, se forma no decorrer da nossa vida de estudante e que traz já para a vida profissional, em decorrência da educação.
Uma escola com atividade interrompida, ela gera um prejuízo incalculável na sociedade. Você imagina 184 escolas, que é o que o prefeito Vitor Valim está fazendo aqui agora. Eu vi aí todo um anúncio, estive com o prefeito eleito para o ano de 2025, na UMI, e ele já, né, anunciou, inclusive através das suas redes sociais, a gente viu em todos os jornais, o município que foi de uma forma conduzida para o colapso nessa gestão agora do Vitor Valim, né? Com muitas dívidas, com os convênios, com pagamento, com tudo absurdamente em atraso. Mas esse fato agora novo de fechamento da escola surpreendeu, ele foi assim ao fim do poço. Ele foi aqui ao fim do poço, né? Uma medida assim que é incalculável, incalculável. Além de ter o risco de causar um tumulto, né, uma celeuma na cidade como um todo, que não existe razões para isso a Secretaria de Saúde do Estado me confirmou, tá? E a gente vê esses números, a Secretaria de Saúde não há nada nessa nota explicativa que recomende fechamento de algum equipamento. Então, o que está havendo, prefeito? O que está havendo? Será que não seria muito mais decente, porque não há decência nenhuma que justifique, mas será que não haveria muito mais decência da parte aqui do prefeito em dizer que as escolas teriam que ser interrompidas as suas atividades, que ele iria ter coragem de prejudicar todos esses alunos agora que estão em fase final das suas avaliações, das suas provas, e não é porque estejam nas suas provas finais que eles não, né, precisam deixar de ter essa convivência e desse aprendizado diário. Absurdamente. Será que não seria mais digno ele confirmar que, junto com todos nós que estamos recebendo denúncias o tempo todo, funcionários, pais, alunos, e eu quero que vocês aqui me digam isso daí, participem exatamente junto conosco, tá? Como eu tô vendo aqui, com todos aqui participando. Por que levou a fazer isso? As denúncias que chegaram aqui para mim, agora, exatamente com essa ocorrência, são as mais absurdas possíveis. E eu anotei muitas delas. Que a paralisação das escolas, tá? Ela não decorre, aqui feita pelo prefeito Vitor Valim, ela não decorre por nenhum surto de Covid, nem absolutamente nada disso. Porque eu tenho conversado com vocês aqui e tenho embasado os meus questionamentos. Ela se deve, segundo as denúncias, aí me digam se é verdade, porque está faltando merenda escolar, está faltando o almoço dos alunos das escolas de tempo integral. Ou seja, os fornecedores de merenda escolar estão absurdamente acumulados seus pagamentos, sem receber absolutamente nada, tendo que ter uma medida drástica de corte do envio dessa merenda. Por falta de pagamento da prefeitura, por falta de pagamento do prefeito. A Prefeitura de Caucaia recebe um quantitativo de verba por aluno. Quero deixar bem claro disso, tá? Esse fechamento das escolas, que diz aqui as recomendações da Secretaria de Saúde, Estado e Municipal, não se deve aqui por nenhum surto inexistente de Covid. Tá? Se deve também pela falta de professores, que estão muitas escolas sem esses profissionais, sem esses grandes mestres aqui em muitas disciplinas. A falta de escola, de aula, ela se dá por falta de distribuição do gás para fazer a merenda. Se dá também pela falta do combustível para o transporte escolar. E se dá também pelas demissões que a gente está vendo aqui todo dia, toda hora, as demissões dos funcionários, indo inclusive demitindo auxiliares de serviços, merendeiras, exatamente esses profissionais que ficam na escola diretamente lidando e cuidando e ajudando para que esse equipamento ele tenha na sua essência um resultado por completo. Então, minha gente, urgentemente, tá? Tenho certeza que o prefeito Naumi já está ciente disso daí, está acionando também o Ministério Público. Eu também vou ter esse zelo, com toda certeza, isso aí é uma atitude responsável que ele acabou de fazer. Vou levar
Também essa informação para o GAECO, que é uma instituição de apoio ao Ministério Público Federal, estadual, na investigação desses casos mais complexos, porque de verdade esse caso é o mais complexo. E para mim, eu diria aqui, para poder a gente ter noção do perigo, é caso até de polícia, porque quem tira o direito do aluno, tá, de ter a aula, pode ter certeza que é o pior crime que pode ser cometido aqui com a humanidade como um todo. E não adianta não, prefeito, dizer que a aula vai ser virtual, porque existe uma plataforma que está em dia, aquela plataforma milionária que não é utilizada absolutamente para nada, porque os alunos saíram, graças a Deus, e toda a população desse período da pandemia e voltou à aula presencial. Tá? Os tablets que foram entregues no ano de 2021, muitos deles não funcionam, tá? E não tem mais serventia nenhuma. Então me diga uma coisa, como é que vai ter esse sistema de aula virtual? Como é que você faz isso com os professores que são comprometidos, que sei que são comprometidos para viver a sua função, a sua missão, que é educar, que é ensinar? Como é que tira o direito bruscamente deles, dos alunos, tira o direito de uma sociedade como um todo e pior do que isso, ainda causa um tumulto na cidade com mentiras, tá? Com inverdades, com a prática mais ridícula que demonstra cada vez mais sem nenhum juízo para poder gerir mais nenhum momento a cidade, prática leviana de informar que é por recomendação da saúde por conta da questão do surto do Covid. E eu repito aqui a vocês que, segundo a informação aqui comigo, diretamente comigo, tá? A secretária de saúde do estado informou que não há dados alarmantes para isso. Então, minha gente, vamos manter aqui a calma, tá? Vamos manter aqui o foco. Isso comprova cada vez mais que já está passando mais do que na hora mesmo para sair. Eu poderia entrar em mil outras pautas aqui, inclusive do Bora de Graça, que foi o transporte gratuito aqui para o município de Caucaia, e que muito bonito, né? Dá o transporte gratuito e agora, né, o transporte gratuito, as vias de fato de ser interrompido, inclusive esses serviços, que é um serviço para o bem aqui de toda a comunidade, colocando aqui o Naumi numa situação difícil de administrar, porque trata aqui de um rombo dos cofres públicos e de uma falta de pagamento no cumprimento de um fornecedor, das empresas responsáveis. Merenda escolar, aí vem medicamentos que vocês viram agora há pouco tempo. Então, Naumi, muito bom isso que você está fazendo, dando transparência também à população de Caucaia. A gente sabe aqui, minha gente, que a gente vai ter aqui um ano de 2025 começando logo de uma forma muito difícil, mas também uma forma muito necessária, porque todo ciclo ruim, ele começa, mas ele acaba também. E agora encerra esse ciclo ruim e esses desafios. Vai ser também um grande aprendizado para que a gente vá levantando devagarinho o município e volte na ordem, tá? E na integridade. Porque ser prefeito de uma cidade, vocês sabem que eu digo isso, sempre digo isso na minha campanha, é cuidar das pessoas, mas também, acima de tudo, é respeitar o dinheiro público. Então, minha gente, compartilha comigo aqui essa nossa live, tá? Eu falei aqui mais também como um desabafo, mas falei também como cidadã, como uma estudante da escola pública, também de uma pessoa também que passou muitas situações e a gente passou muitas perdas da pandemia, todos nós passamos, então não se pode brincar com esse tipo de informação. Então peço aqui ao secretário de Educação de Caucaia, professor, doutor Sérgio Kobayashi, para que não comungue com esse ato, né, violento e criminal de fechar as escolas municipais aqui de Caucaia, até porque não tem justificativa para isso. As escolas estaduais estão no seu pleno funcionamento, toda a cidade está no seu pleno funcionamento e as escolas municipais não podem ser as únicas prejudicadas. Então, faço aqui esse pedido, mas também, tá? Eu já faço também, já dizendo que já vamos também tomar essas providências. Aqui acionar o Ministério Público, acionar todas as instituições aqui que competem para que a gente possa dar essa resposta aqui para o município de Caucaia. Prefeito, que
Que final, viu? Que final. Eu tinha pedido até, assim, reserva, né, a Deus para poder não estar falando. Eu disse, olha, tá encerrando o ciclo, então vai começar outro e o que importa é a gente levantar a cabeça e seguir. E desejar aí, ajudar muito aí a administração do Naumi, que com certeza, né, a gente espera que seja bem diferente dessa que passou. E eu tenho certeza que vai. Eu tenho certeza que vai, né? Deus na frente. Então é isso. Vou ler aqui só alguns comentários aqui, só pra gente fechar aqui essa nossa live, tá? Ele está enlouquecido, tá mesmo, tá? Destruir a nossa Caucaia aos poucos. Precisa, isso aqui é mesmo, desmandos e corrupção. Caucaia, gente, não tem saída das páginas policiais, isso é verdade. Vocês lembram daqueles programas, né? Mas também era o que ele sabia fazer, né? Colocar Caucaia na página policial, porque era apresentador de um programa policial, tá? Respeito toda a mídia, todo o jornalismo, mas é o que ele sabe fazer, tá? Eu quero mandar aqui um alô também para a casa Tânia e Marília, né? O autismo são autistas as crianças, ou Tânia e Marília são os pais? Emília nos ajuda, tá? Sou aqui professora aqui da Escola Paraíso, estão querendo tirar aqui as séries da escola. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aqui estão me dizendo aqui que o Kobayashi foi exonerado, só se foi exonerado aqui depois desse ato do dia 5. Esse ato saiu agora às 5 horas, mas tá aqui, a assinatura digital dele, Sérgio Kobayashi, tá? Aqui, a assinatura dele digital, e esse documento tá viralizado, vai viralizar em todo canto aí, assim como também deve viralizar todas as notas explicativas, recomendações e orientações que são normais, que são comuns e nada que se cause alarde aqui na cidade. Vamos manter aqui a calma. Os pais de alunos, tá? Não aceitem isso de forma nenhuma. Os diretores que devem estar começando aqui essa reunião agora, não aceitem isso, minha gente. Não aceitem isso. Isso aí é uma medida, assim, muito absurda. E antes da gente receber uma informação dessa de uma secretaria de educação, de um prefeito que não tem o mínimo de responsabilidade, a gente procure, assim, estudar esses dados, assim como eu fiz antes de abrir essa live aqui com todos vocês. Então, é isso, tá? Quero deixar aqui um beijo para cada um de vocês. Muitos desafios, mas também não há superações também se não houver desafios. Vamos lá. Um beijo grande aí para vocês. Eu lamento tudo isso, lamento mesmo, mas também não vamos esmurecer, tá? De fato, as escolas não poderão, não deverão, tá? E nem precisam ser fechadas, porque não existe nenhum quadro alarmante para isso. Então, fica aí a nossa participação e também as nossas providências quanto a isso. Um beijo grande, um beijo, gente.